Olá, hoje o nosso papo é sobre um assunto que, olha, mexe com todo mundo, né? A relação entre pais e filhos. A gente vai fundo nessa questão que às vezes é bem complicada, bem turbulenta, e a nossa base para essa conversa é uma análise do texto de Francisco Filardi. Crash. Uma palavra só. Quase um barulho, né? E é com ela que o autor consegue pegar a essência do nosso tema. Esse crash é sobre aquela quebra, sabe? Aquela ruptura que vem de repente e, muitas vezes, em silêncio, bem no coração da família. Olha, o ponto aqui não é uma briguinha boba, um desentendimento, nada disso. A palavra crash, como está definido aí, ela aponta para algo muito, mas muito mais fundo. É tipo uma colisão mesmo, sabe? Um choque de mundos, de expectativas que se quebram em mil pedaços e, claro, deixam marcas. É com essa ideia em mente que a gente vai conseguir entender o conflito que vem pela frente. Mas vamos começar então pelo começo de tudo. O texto chama a criação de filhos de tarefa hercúlea. E é uma boa definição, né? Um desafio gigantesco que pede uma paciência, uma renúncia, que, nossa, parece que não tem fim. Isso é uma coisa que não muda, passa de geração para geração. E aí vem uma verdade que, sinceramente, até alivia um pouco. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra na hora de criar os filhos. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo erra. O autor deixa claro que o erro faz parte do jogo. Isso é importante porque tira aquele peso do julgamento e abre espaço para a gente tentar entender o que acontece. Tá, mas se todo mundo erra, por que é tão difícil conversar sobre isso? Por que se levanta esse muro de silêncio entre pais e filhos? É que muitas vezes os filhos ficam quietos com medo de magoar os pais, sabe? E os pais? Bom, os pais nem sempre estão prontos para escutar o que precisa ser dito. E é aí, nesse silêncio, que as coisas começam a rachar de verdade. Ok, então vamos tentar entender melhor de onde vem esse ruído na relação. O que exatamente causa essa colisão? Qual é a anatomia desse crash? E aqui está o pulo do gato, o mecanismo principal. Segundo o texto, muitos pais acabam projetando, sabe? Jogando as suas próprias questões nos filhos, muitas vezes sem nem se dar conta. A palavra usada é forte, descarregam. Descarregam o peso do despreparo, das frustrações, dos medos, tudo isso em cima de alguém que está só começando a vida. E olha só como o texto classifica isso. Não é só um erro, não é só uma pressãozinha, ele chama de bullying familiar. E essa expressão muda tudo, né? Porque bullying fala de uma relação de poder que é desigual, que machuca, que causa angústia. E esse tipo de comportamento vem de vários lugares, de vários tipos de pais. A gente vê aí na lista pais controladores, invasivos, ciumentos, possessivos, até narcisistas e cruéis. São perfis que, infelizmente, muita gente vai reconhecer. E o resultado é sempre o mesmo. Um ambiente tóxico que sufoca, que impede o filho de crescer de um jeito saudável. Sabe aquela desculpa clássica de é o choque de gerações? Então, o autor diz que não é bem por aí. Ele desafia essa ideia. O problema de verdade não é a idade, a época, é uma coisa muito mais básica. É falha na escuta. É simplesmente não estar disposto a ouvir o outro. Mas aí fica a pergunta, né? Por que esses padrões ruins continuam? Por que eles se repetem de geração em geração? É o que a gente vai ver agora, como esses ecos do passado continuam soando hoje em dia. Tem uma hora na vida que a gente se pega falando uma frase e pensa, nossa, virei meu pai, ou virei minha mãe. Essa citação da Verônica Schofstall pega exatamente isso. A gente descobre que tem muito mais dos nossos pais dentro da gente do que a gente pensava. A gente repete os modelos às vezes sem nem perceber, carregando um legado que a gente nem escolheu. E aí vem o Renato Russo com pais e filhos para mostrar o outro lado. É um ciclo que não acaba. O filho acha que o pai não entende, mas ele também não entende o pai. E a letra é genial quando diz, eles são crianças como você. Mostra que todo mundo, no fundo, está lidando com as próprias feridas, repetindo a mesma história, preso na mesma dinâmica. Essa frase do Bauman para a gente pensar, né? Sobre o preço que se paga para amadurecer. Ele fala que, muitas vezes, para virar adulto, a gente acaba tendo que abrir mão daquela nossa humanidade de criança, da empatia, da gentileza. A gente meio que endurece para conseguir sobreviver nesses ciclos de dor que se repetem. Ok, a gente já entendeu o problema, de onde ele vem, mas e aí? Tem solução? Tem uma saída? É isso que a gente vai ver agora. Como o autor propõe uma virada de chave, uma mudança de paradigma. Esse quadro aqui deixa a escolha bem clara, preto no branco. De um lado, uma relação baseada no amor, que é uma conquista, que precisa de liberdade, de confiança. Do outro, uma relação baseada no poder, que é imposição, que vive de controle, de obediência. O caminho que se escolhe aqui, bom, ele muda tudo.
Então, a ideia não é ter um filho que só obedece, e sim um filho que está preparado para a vida. O papel dos pais seria dar um norte, sabe? Uma bússola com valores, com princípios, mas o mapa, a jornada, as decisões de qual caminho seguir, isso é com eles. É a vida deles. E com isso, a gente chega na reta final. Agora é a parte mais prática, sobre como a gente pode, de fato, pavimentar estrada para construir uma relação familiar mais saudável, mais feliz. E aqui tem uma virada de perspectiva bem interessante. A gente sempre pensa no que os pais ensinam para os filhos, né? Mas é o contrário. O texto diz que a maior lição que os filhos nos ensinam é sobre generosidade. É um amor que não pede nada em troca, sabe? Um amor incondicional de verdade. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O autor aponta 3 passos. O primeiro é meio que desarmar as nossas próprias certezas, sabe? Aquelas convicções que a gente tem. O segundo é olhar para o outro com mais ternura, com um olhar mais humano. E o terceiro, que talvez seja a base de tudo, é construir uma confiança que não se abala para que os filhos se sintam seguros. E qual o resultado disso tudo? É poderoso. Quando os filhos crescem num lugar de confiança, de respeito, eles não ficam dependentes. Muito pelo contrário, eles ficam mais fortes, mais preparados para encarar o mundo de frente, com coragem, com tranquilidade. Para fechar, fica essa pergunta do autor, que é talvez a mais forte de todas. Como é que a gente vai criar filhos saudáveis psicologicamente se nós mesmos, os adultos, estamos cheios de rachaduras na alma? A resposta, talvez, não esteja em consertar os filhos, mas em olhar para a gente, olhar para as nossas próprias feridas. A questão não é ser perfeito, mas ter a coragem de começar a se curar. E é com essa reflexão que a gente termina. Obrigado pela companhia nesta análise.